Boa noite, pessoal. Estamos dando andamento aqui, início, ao segundo módulo do nosso curso Master, e eu vou trazer aqui regime jurídico do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público. A gente vai estudar a caracterização do Ministério Público, princípios institucionais, ramos, conflitos de atribuições, garantias e vedações, e creio que na próxima aula, a estrutura orgânica do MPT e as atribuições do MPT. Daí isso vai ser uma passagem para, numa outra ocasião, uma terceira aula, a gente começar com as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Superior do MPT, de relevância para a nossa prova, e então encarar o direito processual do Ministério Público do Trabalho, o processo coletivo, a ação civil pública trabalhista. Então vamos lá, um prazer enorme. Boa noite, Elaine, Grazi, Marcelo, Gislaine, Glória, Mariana, Mari, Oscar, Paula. Vamos firme aqui. Então vamos começar com a caracterização do Ministério Público. A gente vai encontrar o Ministério Público vinculado ao poder moderador na Constituição de 1824. Não temos aqui um perfil institucional, mas temos a menção ao procurador da coroa. E o Ministério Público, então, através do seu chefe, procurador da coroa e soberania nacional, exercia o papel de mão do rei. Não sei se alguém já viu Game of Thrones, ou alguém que curta ler Maurice Truon, e o Ministério Público surge na França, durante o reinado de Felipe IV, Felipe o Belo, como a mão do rei. E a gente tem, então, essa tradição que vai atravessar pelo menos 2 séculos, de Ministério Público vinculado ao supra-soberano, o imperador. Com o movimento republicano, o Ministério Público deixa de ser a mão do rei e passa a ser a mão da lei. Logo na Constituição Republicana de 1891, a gente vê Procurador-Geral da República, não mais uma menção ao Procurador da Coroa e Soberania Nacional. Na Constituição de 1934, pela primeira vez, a gente tem a aparição do Ministério Público como instituição. Antes só havia menção à forma de provimento do cargo de chefia, alguma coisa sobre ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República. Agora não, agora a gente já tem aqui o início, o embrião de um estatuto do Ministério Público. Ele aparece como órgão de cooperação das atividades governamentais a partir do artigo 95. Já temos aqui a previsão de concurso público. A gente está aqui no auge de uma coisa que é chamado de modelo burocrático da administração pública. Quando a gente estuda teoria geral da administração, não estou falando de direito administrativo, estou falando de administração em geral. Existe um princípio que é o princípio da universalidade. Significa esse princípio que a metodologia de administrar, os conceitos, eles são universais, valem para a administração pública e vale para a iniciativa privada. De modo que a gente sempre vai ver um paralelo entre o momento do Estado, o momento político, e os meios de administração da iniciativa privada. Então, por exemplo, durante a Constituição Imperial, até o final do século XIX, vigorava um modelo de administração pública conhecido como clientelismo. Um modelo que dava aso a apadrinhamento, a desperdícios, a corrupção no poder, a tráfico de influências.
e uma certa anarquia, da mesma forma que a gente também não tinha nada na iniciativa privada, nada sistematizado. A gente só começa a ter modelo sistematizado na administração privada a partir do pai da administração científica, a partir de Frederick Taylor, a partir de 1891, conforme a gente viu na aula passada. E, paralelamente, se está começando ali a administração científica na iniciativa privada, a partir de Max Weber também começa uma gestão administrativa da coisa pública, e Max Weber vai idealizar o modelo burocrático de administração pública, centrado em ideias como valorização do procedimento, de forma a tornar a gestão da coisa pública impessoal, valorização da meritocracia, valorização do concurso público, elevada hierarquização, né, nos órgãos públicos, tal como acontece na indústria fordista taylorista. E da mesma forma que a gente vai ver esse modelo fordista taylorista ceder espaço a partir dos anos 60 para os modelos de acumulação flexíveis, na administração pública também se inicia um movimento conhecido como Nova Administração Pública, NPM, New Public Management, e com ideias que serão conhecidas como modelo gerencial de administração pública. E isso é ponto de historicidade, né? É claro que o modelo burocrático ele representou um grande avanço em relação ao modelo clientelista, mas ele acaba chegando ao seu limite e apresentando as distorções, né? Que é a burocracia, excessiva ênfase aos meios em detrimento dos fins, e, consequentemente, também vai passar por uma reformulação a administração pública, tentando ficar mais flexível, mais dinâmica, e o primeiro diploma nesse sentido vai ser o Decreto-Lei 267, né? No entanto, existe um certo consenso de que a Constituição de 1988 representou um retrocesso em termos de modernização do modelo gerencial da administração pública. A Constituição de 1988 é muito arraigada no modelo burocrático e, apesar da gente ver tentativas, né, depois com a Emenda Constitucional 19 de 98, de retomar esse curso de gerenciamento na administração pública. E isso vem sendo buscado por sucessivos governos, né? Fernando Henrique Cardoso, depois Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio da Silva, Lula. E isso a gente vê através da adoção do EGOV, ferramentas de administração gerencial, né? Lei de transparência, de acesso à informação. Mas então fica aqui consignado esse momento histórico de concurso público, né? E a Constituição de 1934 inovando nesse sentido. Essa Constituição representou um grande avanço institucional e, no entanto, isso logo foi suprimido com a Constituição de 1937, que foi omissa, né, em prever o Ministério Público num capítulo próprio, se limitando a prever a chefia do MPF, a questão do 5º constitucional nos tribunais, né? E a gente tem, portanto, a ausência aqui de um capítulo próprio. Quanto ao MPT, você vai encontrar na CLT, em 1943, a alusão, né, aos procuradores da Justiça do Trabalho, e isso decorre de um trabalho, quando da CLT foi nomeada uma comissão de juristas para cuidar da Procuradoria na Justiça do Trabalho e uma comissão para cuidar da Procuradoria do INSS. Mas o trabalho dessa Procuradoria do INSS acabou infrutífero, então na CLT a gente só tem mesmo o detalhamento
do Ministério Público do Trabalho. Em 1946, é retomado esse perfil mais rico, constitucional do Ministério Público, recebendo dessa vez um título autônomo. É nessa edição que aparecerá pela primeira vez o Ministério Público do Trabalho, na redação originária do artigo 125. Também vai ser a primeira Constituição, né, que vai se referir à Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho ela vem prevista pela primeira vez na Constituição de 1934, mas como um apêndice do Poder Executivo. Agora, em 1946, a gente tem a Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário. Vêm previstas as garantias de vitalicidade e inamovibilidade, e é sob a égide dessa Constituição que surgirá a primeira lei orgânica do Ministério Público da União, em 1951, contemplando ali o Ministério Público do Trabalho na estrutura do Ministério Público da União, tal como ocorre atualmente. Em 1967, de certa forma, são mantidos aqueles dispositivos, aquelas linhas gerais sobre a configuração do Ministério Público. A grande novidade aqui é que o Ministério Público vai ser traçado em capítulo do Poder Judiciário. Continua vinculado ao Poder Executivo, mas a Constituição de 1967, topicamente, vai tratar do Ministério Público em capítulo do Poder Judiciário. A Constituição de 1969 mantém aquela estruturação do Ministério Público, no entanto, situa topicamente o Ministério Público em capítulo do Poder Executivo. E agora a gente apresenta, então, aqui uma síntese do que nessa matéria é cobrado em primeira fase, né? Essa noção de procurador da coroa na Constituição de 1824, a menção a Procurador-Geral da República em 1891, a primeira aparição do Ministério Público como instituição na Constituição de 1934, Constituição de 1937 é omissa quanto ao Ministério Público, a primeira aparição do Ministério Público do Trabalho na Constituição de 1946, juntamente com a garantia de inamovibilidade, vitalicidade. Em 1967, o MP no capítulo do Poder Judiciário. Em 1969, o Ministério Público no capítulo do Poder Executivo. Até que a gente chega aos anos 80, e aqui a gente começa a ter uma proliferação de novas ideias, de novas concepções, né? Em 1981 é editada a Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais. Essa lei, até hoje, ela não foi formalmente revogada, né? Mas dificilmente a gente estuda algo através dela. O que ela tem de relevante é talvez a menção, né, à ação civil pública, não com a conformação de hoje, mas em contraposição à ação penal privada. Nos anos 80, acontecerá o importante evento da CONAMP, né, a Confederação Nacional das Associações do Ministério Público, em que grandes nomes da história do Ministério Público, como o Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, o outro Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, eles vão idealizar um novo perfil de Ministério Público desatrelado do Poder Executivo e, graças à intensa articulação, né, esse perfil de Ministério Público que resulta na famosa Carta de Curitiba de 1986 vai acabar consagrado na Constituição Federal de 1988. Também é desse período a Comissão de Reforma da Lei Orgânica do Ministério Público da União, aqui encabeçada por Aristides Junqueira, que vai resultar também
no perfil constitucional da Constituição de 1988 e na Lei Complementar 75 de 1993, que é uma lei muito interessante, muito importante, rica em prerrogativas, né? E que assegura esse Ministério Público autônomo, verdadeiramente independente, cercado de prerrogativas e garantias que a gente conhece hoje. Bom, e o que é esse atual perfil de Ministério Público? É um perfil bastante lato, sem precedentes no direito comparado. Talvez o mais perto desse modelo que tenhamos seja o Ministério Público de Portugal. No entanto, não existe essa atribuição trabalhista, né? Não existe no direito comparado o Ministério Público com pluralidade tal de atribuições como no MP brasileiro. Geralmente, em países como os países nórdicos, como os anglo-saxões, em que a gente tem talvez uma consciência maior de direitos fundamentais, de direitos humanos, o Ministério Público acaba sendo bastante subsidiário, atuando apenas na área criminal. Ocasionalmente, a gente vê uma ou outra legitimidade para a tutela de meio ambiente, mas não na forma como a gente tem aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem um Ministério Público que eu chamo de panministerialismo, que é um Ministério Público, como reconhece, né, Cássio Casagrande, um Ministério Público com um grande papel de fiador, de garantidor da correspondência entre aquele monte de normas programáticas, axiológicas da Constituição Federal e a realidade fática. Então, em última análise, quando você está no aeroporto e sofre um desgaste, puxa, mais uma vez teve um overbooking, mais uma vez teve falha generalizada aqui das companhias aéreas, e você vocifera, né? Nossa, ninguém faz nada. Esse ninguém, em última análise, é o Ministério Público. Quando você tem um problema com a conta da telefonia, um problema de cobrança indevida de banco, e você se questiona, nossa, ninguém faz nada, ninguém resolve isso. Esse ninguém, em última análise, é o Ministério Público. É claro que, num modelo ideal de sociedade livre, o Ministério Público não deveria ter tamanha responsabilidade, tamanha incumbência. A sociedade deveria ser mais autogestora, né? Mas não é o que acontece no Brasil. De toda forma, essa foi uma opção plenamente democrática, né? Vinculada pela Constituição Cidadã, e resta a nós, então, correr atrás para dar conta de tamanha confiança que a sociedade depositou. E tal é o grau dessa confiança, meus amigos, que vocês devem se recordar. Há alguns anos, o Brasil fervilhou nas ruas num movimento que começou com uma revolta contra aumento de passagem de ônibus, né? E na medida que esse movimento foi perdendo fôlego, a sociedade encampou outra bandeira, que foi a defesa da instituição Ministério Público. Na época, estava para ser aprovada uma legislação que suprimia consideravelmente a independência funcional do Ministério Público, colocava mordaça em procuradores, em promotores de justiça, buscava infiltrar um duvidoso contraditório nos procedimentos administrativos do Ministério Público, e a população foi às ruas ali com essa bandeira, né? Então, a gente vê o Ministério Público hoje, no artigo 127, são duas coisas que vocês vão ter que, assim, tá na ponta da língua, no sentido de nem precisar abrir o vademecum. Artigo 127 da Constituição, caput, e artigo 129.3 da Constituição.
O artigo 127 prevê o Ministério Público como instituição permanente. Ou seja, temos aqui uma cláusula pétrea implícita, tornando inconstitucional qualquer emenda constitucional destinada a suprimir ou a alterar de forma a mudar o seu papel, a sua vocação, a distorcer o Ministério Público, pois ele é instituição permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado. Os especialistas afirmam que essa expressão diz mais e diz menos a respeito do Ministério Público. Diz mais porque não é em todo o processo que o Ministério Público atua. Diz menos porque, ouvida a riquíssima atuação extrajudicial. No âmbito do MPT, o que desponta no Poder Judiciário é a microponta do iceberg. Não tenho como citar números, mas eu diria que a quase totalidade do que chega ao MPT é solucionado extrajudicialmente, via termo de ajuste de conduta, via regularização espontânea no curso do inquérito, ou mesmo através de relatórios de arquivamento, a depender do caso, né? Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, vocês não precisam criar aquele fetiche de que o objeto material da ação civil pública são interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, né? Então, aqueles interesses que se revelam quantitativamente através de uma enorme população de interesses a serem tutelados. Não, também é objeto da ação civil pública o interesse individual indisponível, o interesse social indisponível, revelando assim que o objeto material da ação civil pública também se revela qualitativamente, sempre que tiver uma situação que coloque em xeque a dignidade da pessoa humana. Daí a legitimidade para manejar a ação civil pública para a tutela de uma única vítima de trabalho escravo, como acontece em relação a trabalhadores domésticos, ou então aquela previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente de legitimidade do Ministério Público para a tutela do interesse de uma única criança, de um único adolescente. Previsão similar a gente vê na Lei Brasileira de Inclusão, que alterou a Lei da Política Nacional da Pessoa com Deficiência, e também no Estatuto do Idoso. Esses 3 diplomas contêm ECA, Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto do Idoso, contém previsão expressa de legitimidade do Ministério Público para, através da ação civil pública, defender o interesse de uma única vítima. Então, a gente tem essa expressão, ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais individuais indisponíveis. Se a gente quisesse comprimir isso tudo numa única expressão, eu colocaria aqui, incumbindo-lhe a defesa do interesse público. Mas não de todo e qualquer interesse público. Isso é muito importante a gente deixar claro. A defesa do interesse público primário, o patrocínio desinteressado do interesse público, não o interesse público secundário, aquele interesse passageiro, transitório do governo, da administração pública, aquele interesse eminentemente patrimonial. Aqui a Constituição Federal vai fazer uma divisa clara entre interesse público primário e secundário, confiando a defesa do interesse público secundário a uma nova carreira que surge em 1988, que é a Advocacia Geral da União. Ali sim, defesa em execuções fiscais, assuntos patrimoniais, além, é claro, de um amplo plexo de competências em matéria de interesse público primário também, né? Mas ali sempre presente também a defesa do interesse público secundário. E isso é essencial para a gente atacar movimentos que procuram canalizar as condenações obtidas pelo Ministério Público para o cofre público,
canalizar doação para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou então, como tentou a medida provisória da carteira de trabalho verde e amarelo, para o Serviço Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Não, isso é inconstitucional, isso descaracteriza o Ministério Público, ofende essa cláusula pétrea implícita e atenta contra a sua função de defesa do interesse público primário. Então, esse é um ponto relevante, é o ponto de início na defesa das prerrogativas de destinação de verbas decorrentes de ação civil pública, de termo de ajuste de conduta. A gente vai se debruçar bastante sobre esse tema mais para frente. Aqui eu trago uma série de enunciados de jurisprudência que fazem bem essa distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. Então, a súmula 470 reconhece que cabe ao Ministério Público do STJ, né, pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado, né? Aqui tratar-se-ia de interesse individual homogêneo. Propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, súmula 329. Não se trata de mero interesse pecuniário, mas o patrimônio que pertence a todos nós. Recorrer na ação de acidente de trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado, súmula 226 do STJ. Essa é aquela ação entre segurado e INSS. A gente... Depois a gente vai falar disso, mas quando atua como custos juris, como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público ele pode aditar a petição inicial, pode apresentar reconvenção quando ele for se manifestar depois do réu, ele pode requerer provas, ele pode recorrer, não apenas na ação de acidente de trabalho, mas em qualquer ação em que atue como custos juris. Recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte, súmula 99 do STJ, né? Apenas lembrando que a expressão contemporaneamente correta é fiscal da ordem jurídica, não é mais custos legis, é custos juris. Recorrer contra a decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública após a Constituição de 88, sem a prévia aprovação em concurso público. Trata-se da tutela do princípio do concurso público e, consequentemente, da moralidade, impessoalidade. Aqui a gente tem uma questão que, sem dúvida, merece revisão. Mas, para a primeira fase, é assim que consta na OJ 350. Arguir em parecer, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público, ainda que a parte não a tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação probatória. Essa OJ 350 afronta alguns incisos do artigo 83 da Lei Complementar 75 de 1993, que assegura ampla possibilidade de requerer diligências nos processos em que atuar como parte ou como fiscal do ordenamento jurídico. Por outro lado, não cabe ao Ministério Público intervir em execuções fiscais. Aqui é manifesta matéria de interesse público secundário, interesse arrecadatório, né? Súmula 189 do STJ. Daí agora outra polêmica, dessa vez na OJ 130 da SDI 1. Não cabe ao MP arguir, ao exarar parecer como custos legis, a prescrição em favor de entidade de direito público em matéria de direito patrimonial. Primeiro que prescrição
Eu não sei se tem alguma matéria, algum campo para essa incidência que não seja matéria de direito patrimonial, porque, por excelência, o campo em que incide a prescrição é o da tutela ressarcitória, da tutela condenatória. A tutela constitutiva, ela diz respeito à decadência, e a tutela declaratória é incompatível tanto a decadência quanto a prescrição, mas é como está aqui. O segundo ponto é que isso limita a independência funcional. Não existe lei falando disso, limitando a matéria. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Me permitam responder. Quem quiser pode responder, né? O que vocês acham? O Ministério Público é chamado a intervir como custos júris em razão da menoridade do autor ou em razão da condição idosa de uma das partes. O procurador do trabalho ele pode exarar um parecer contrário ao interesse da criança, contrário ao interesse do idoso. Por exemplo, está lá a petição inicial, o procurador do trabalho fala, não, a petição inicial é inepta, a petição inicial, o pedido é improcedente, isso pode ser feito? Professora, o entendimento é que violaria o princípio da proteção do direito do trabalho. Inclusive, eu acho que também é o que aplica ali no processo de trabalho, né? Tanto do direito material quanto do direito processual. Mas nesse sentido, porque o direito do trabalho em si é para proteger. Então, a partir de uma alegação de que incidiria a prescrição, eu confesso que no início, quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito dividida nesse tema. Mas agora eu estou já no sentido de que o direito do trabalho é para proteger. Então, se eu estou afastando em razão de prescrição, eu não estou protegendo, então. Eu vou, então, deixar novamente dividida. Predomina francamente a independência funcional. A independência funcional é um princípio bem vetorial, sabe? Daí vem a questão do bom senso. Bom, uma coisa é o que pode, né? Outra coisa é o que convém, né? Pelo bom senso, você pode sair pela tangente, exarar um parecer assim, a petição inicial se encontra apta e bem posta, não se divisa interesse conflitante entre a pessoa incapaz e o seu representante legal, então o Ministério Público se manifesta pelo prosseguimento do feito, abstendo-se de emitir parecer circunstanciado. Mas também nada impede que você desça ali o sarrafo ali, não, a petição inicial, o autor não tem razão, etc., né? Então, é dessa forma que predomina em Hugo Nigro Mazzilli, em Carlos Henrique Bezerra Leite e na categoria em geral. Também seria bem difícil você pegar uma doutrina de Ministério Público e a pessoa, né, se auto-cercear na sua liberdade, na sua independência, né? Mas até onde eu conheço, essa a posição francamente predominante. Essa posição que o senhor fala, e eu entendo que ela é também muito pertinente, sobre o ponto de vista de que, em determinadas questões da administração pública, pode ter uma inércia de alegação de prescrição até de forma dolosa. Então, nesse ponto, eu acredito que valeria muito outro ponto de vista, não que eu falei anteriormente, porque até eu já percebi que tem muitos municípios que não comparecem em audiência. Gra, você colocou o dedo na ferida. Como tem, assim, o Brasil tem milhares de municípios que são desse jeito, que são desorganizados, que não... E daí é difícil, tem que responsabilizar prefeito pessoalmente. Depois até compartilho uma ação com vocês no grupo a respeito disso, contra o município de Niquelândia, aqui de Goiás. Aí nem se fala. E daí tem uma coisa que vocês vão amar a aula de ação civil pública, né?
E uma das características que eu já falei na aula passada, segundo Rodolfo Mancuso, segundo Kazuo Watanabe, é a intensa litigiosidade interna do objeto da ação civil pública, da tutela meta-individual. Então, às vezes, parece que o interesse ali é dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, tem também o interesse da sociedade naquele erário, né, se manter íntegro. E tem fraude, tem gente que nunca trabalhou como terceirizado da administração pública, daí num conluio entre a empresa prestadora de serviço e a administração pública, entra com uma ação vultosa, ocorre a revelia na primeira audiência, né? E daí sobra para nós, assim, para os agentes de Estado ir atrás. Mas olha só, uma coisa também aqui que parece-me é que essa redação é muito defasada, porque desde o advento do atual CPC, né, e antes já tinha movimento normativo nesse sentido, a prescrição passou a ser uma matéria reconhecível de ofício pelo juiz. Então, retirou aquele invólucro de direito privado e passou a receber um verdadeiro tratamento de matéria de ordem pública, né? De forma que, então, caberia ao Ministério Público exarar prescrição em qualquer momento, como matéria de ordem pública, que ela é tratada atualmente, né? Mas é assim que permanece a redação da OJ 130. Daí depois, não cabe ao Ministério Público recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, inclusive de empresas públicas e sociedade de economia mista, OJ 237. Hoje, eu peguei, também vou mandar para vocês, aditamento, hoje eu fiz um aditamento atuando como custos júris, né, numa ação ajuizada por uma senhora idosa contra a CONAFRE, uma coisa assim, a Confederação Nacional da Agricultura Familiar e dos Pequenos Agricultores. As pessoas recebem muitas vezes um salário mínimo de aposentadoria e essa entidade sindical ela está mandando unilateralmente ofícios para o INSS e o INSS faz descontos. E nem é especificado a rubrica, não dá nem para saber se é uma contribuição confederativa, se é um empréstimo, e daí começa a receber, né? Daí a pessoa pediu 7 mil de dano moral, eu aditei pedindo 100 mil reais para procurar um efeito dissuasório, né? Já que essas ações são muito volumosas, tem muita ação assim que a pessoa pede para essa entidade devolver o dinheiro, né? E daí, nesse caso, eu vou precisar fundamentar um eventual recurso, olha, não é interesse patrimonial privado. O dano moral, essa foi uma questão que caiu no TRT da 6ª Região, grande abraço aí aos irmãos pernambucanos, foi uma questão de segunda fase da magistratura, algo mais ou menos assim, sobre gestão de processo, né? Como que o direito material auxilia na gestão de processo. E esse direito material é a indenização por dano moral. Era isso que eu queria perguntar, a resposta, né? E para você escrever sobre o punitive damages. Deixa eu falar para vocês sobre o punitive damages, porque a primeira vez que eu aprendi a respeito, se abriu um universo assim. Eu achava que era só uma forma pomposa e norte-americana de se referir ao dano moral coletivo, mas tem uma lógica que é muito interessante. Vamos supor que eu tenha uma empresa e a minha empresa discrimina mulheres, né? Está provado ali que a minha empresa discrimina mulheres, as mulheres encontram dificuldade em serem promovidas, ocorre aquele famoso telhado de vidro, também conhecido como glass ceiling. Então, a Elaine, digamos que ela tenha sido prejudicada, ela entra com uma ação contra a minha empresa e digamos ali que ela peça
ela tenha sofrido um prejuízo individual de R$100 mil em razão de ter sido preterida nas promoções, mas, além disso, no ordenamento norte-americano, ela vai fazer jus a danos punitivos, punitive damages, uma indenização com efeito pedagógico e efeito para impedir que efeito punitivo, pedagógico e dissuasório, né? E isso vai ser com base no porte da minha empresa, na reprovabilidade da minha conduta, na extensão do dano. Vamos supor que seja uma grande empresa, então Renata faz jus a R$100 mil a título de dano individual e R$5 milhões a título de punitive damages. Daí, digamos que a Elaine, eu falei da Elaine, né? Vou falar da Renata. Renata entra com igual ação, com mesma causa de pedir, mesmo pedido. Ela fará jus a R$100 mil de danos individuais, mas fará jus a R$5 milhões? Não, porque seria bis in idem. No caso Elaine, que foi o leading case, já houve essa condenação em punitive damages. Mas digamos que a minha empresa, mesmo depois de tomar essa paulada, ela continue discriminando mulheres. E daí a Glória entra com uma ação. Daí a Glória fará jus aos punitive damages, porque é outra causa de pedir, não é mais bis in idem. A causa de pedir passa a ser a continuidade do ilícito. De forma que, naquele país, ou a empresa para de cometer o ilícito, ou ela vai quebrar. E isso acontece porque ali eles não têm aquele pudor. Ora, mas a Elaine está enriquecendo sem causa. A Glória está enriquecendo. Não, a ênfase é na punição. A destinação pode ir até para um fundo que eles chamam de fluid recovery, pode haver uma coletivização e essa ação da Elaine virar uma ação civil pública, mas a ênfase é na punição. E isso que eu estou falando, punitive damages, é a segunda linha argumentativa para a gente enfrentar esse posicionamento do Tribunal de Contas, esse posicionamento do CNJ, que está tentando impedir a reversão das nossas indenizações para finalidades assistenciais, para obras públicas, né? O fundamento que eles estão pensando é o seguinte: essa indenização está sendo destinada sem observar o ciclo orçamentário, ela é verba de natureza pública. Não, ela não é verba de ciclo orçamentário, ela não é uma verba orçamentária, ela é um punitive damage. E isso eu acho que é muito factível de ser cobrado agora na terceira fase do atual concurso do MPT, uma coisa que a gente chama de doutrina do CIPRE. É um artigo do Procurador-Geral do Trabalho falando dessa doutrina do CIPRE, CY-PRE, com acento grave, S, né? CIPRE, que seria a ideia de tentar recompor a coisa o mais perto possível do desejado, né? E, se isso não for possível, dá uma destinação melhor possível em termos de eficácia de direitos sociais. E, no momento, a gente ainda é autorizado por resolução do CNMP e do Conselho Superior do MPT. Mas vocês estão testemunhando aí a discussão do momento, né? Bom, e a gente prossegue, então, com essa análise. Aliás, a gente passa agora para o nosso segundo capítulo, princípios constitucionais do Ministério Público. A gente vai falar aqui de unidade, indivisibilidade e independência funcional. Promotor natural, existe muita discussão acadêmica se é um princípio do Ministério Público, né? Prepondera que é um princípio constitucional implícito, em razão
do certo paralelismo de estatuto em relação à magistratura, né? Da mesma forma que a Constituição prevê, em razão... É só escrever, Andréia, onde posso encontrar esse artigo sobre a doutrina do CIPRE? É só escrever no Google, escreve assim, José Lima e CIPRE, vai aparecer esse artigo, tá? Qualquer coisa eu mando para vocês, mas é fácil de encontrar. O promotor natural ele está implícito, né? Da mesma forma que no judiciário, quando a Constituição prevê diversos juízes, está inerente à ideia de distribuição. Aqui também, quando prevê diversos órgãos do Ministério Público, é também porque vai se distribuir. Então, não tem mais essa polêmica, a resolução 6907 do Conselho Superior do MPT, a resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que tratam do inquérito, estabelecem esse princípio, né? Bom, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Vamos supor que, de forma inadvertida, por mais inadequado que seja, eu maneje uma ação civil pública na justiça comum. Então, eu estou ali investigando um município que abusa na fraude aos concursos públicos, e daí agora tem essa jurisprudência toda do STF, tirando essa matéria da Justiça do Trabalho, eu ajuizo uma ação na Justiça Comum Estadual. Eu adianto que não é caso de extinção do processo. Não é caso de extinção do processo. Mas eu pergunto, por que não é caso de extinção do processo? Por causa do princípio da unidade ou por causa do princípio da indivisibilidade? Por causa do princípio da unidade. O princípio da unidade apresenta o Ministério Público como um todo único. É o Ministério Público brasileiro. Ainda que eu possa até responder administrativamente por algum abuso de autoridade decorrente dessa invasão, né, de competência, de atribuição, o processo ele não pode ser extinto. Daí, provavelmente, vai para um promotor de justiça e ele dá andamento, inclusive, na sua independência funcional, pedindo a desistência da ação. Mas o processo não vai ser extinto. Outro reflexo disso é que, durante uma época, sempre foi da competência da Justiça do Trabalho, né, a ação entre trabalhador e empregador em matéria de acidente de trabalho. Sempre foi. O que era da Justiça Comum Estadual era a ação de acidentária entre trabalhador e INSS. No entanto, havia muita polêmica jurisprudencial, né? Porque competência é poder. Então, os juízes de direito falavam, não, é competência nossa, conforme o artigo 109 da Constituição, né? Até que sobreveio o conflito de competência 7204 e o STF adotou aquela modulação, né? O efeito prospectivo da decisão para, assim, decidir. A fim de preservar o jurisdicionado de oscilações jurisprudenciais, as ações acidentárias entre empregado e empregador não sentenciadas até a data da entrada em vigor da emenda constitucional 4504 permanecem na justiça comum, se ali estiverem transcorrendo. E as que já tenham sentença, quando a emenda 4504 entrou em vigor, devem ir para a Justiça do Trabalho. Não é que foi a emenda 4504 que reconheceu essa competência. Não, foi apenas um marco prático escolhido no conflito de competência 7204. Daí veio para o MPT não apenas essas ações individuais para exarar parecer, mas também termos de ajuste de conduta do Ministério Público Estadual. E esses termos permaneceram incólumes. Tudo é Ministério Público do Brasil, princípio da unidade.
Agora, meus amigos, vamos supor que um colega meu ajuize uma ação civil pública. Daí essa ação é sentenciada, ele entra de férias e o procedimento vem para mim, em substituição. E daí eu recorro, ou na minha independência funcional eu não recorro. Essa situação, ou seja, essa possibilidade dos procuradores, dos membros do MP, se fazerem substituir no curso das relações jurídicas, da relação processual, sem que isso acarrete uma alteração no polo do processo, é uma expressão do princípio da unidade ou da indivisibilidade? Aí é da indivisibilidade. Então, a unidade é a retratação da instituição Ministério Público como algo único, com divisões meramente administrativas para fins de busca pela eficácia. É lógico que depois a gente vai falar de conflito de atribuição e vai ver que isso também, levado ao extremo, não é bem assim. Mas, em tese, é isso. O Ministério Público brasileiro é o Ministério Público. Lembrando que Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não é ramo do Ministério Público. De Ministério Público só tem o nome. Inclusive, ele é regido pela lei orgânica do respectivo tribunal. Ele tem as garantias, tem as vedações, né, as vantagens, mas não é do Ministério Público, não pertence ao Ministério Público. Imagina explicar isso para um leigo, né? Explicar isso para um alemão. Não, é Ministério Público, mas não é. Então, a unidade é isso, a indivisibilidade é a possibilidade dos membros da instituição se fazerem substituir uns pelos outros, sem que isso acarrete qualquer alteração na relação jurídica subjacente. E independência funcional é o que faz o Ministério Público, para mim, assim, o melhor cargo da República, sabe? A independência funcional, eu já falei isso, acho que no nosso encontro, né, do fim de semana, 2 anos em 2 dias, ele não é um escudo para não se fazer nada. Eu não quero atuar nessa área, eu entendo que não é o caso, arquivo. Não, mas a pessoa que assim se autodeterminar vai acabar mais cedo ou mais tarde rodando na corregedoria. Felizmente, na nossa história não há registro disso, desse tipo de descaso. Na nossa história institucional, existe registro de um procurador que deu lances em leilão, e isso é ilícito, né? Está lá no MPT. E daí, recentemente, teve um escândalo de uma destinação indevida de verba de condenação. Como que se resolve isso? Criando 1 milhão de burocracias para fazer destinação? Não, punindo quem rodou, punindo... e é o que está acontecendo, né? Bom, a independência funcional é um princípio ativo para você escolher. A prova do MPT ela não é uma prova assim apenas técnica. É raro o jovem que é aprovado no MPT. É raro. O MPT é uma prova que demanda alguma experiência de vida. Ela entrelaça conhecimentos humanísticos, né? Bagagem. Então, você precisa ter um certo conhecimento de vida para não atuar metendo os pés pelas mãos, aquilo que a gente chama de efeitos desastrosos dos atos nobres, aquilo que Caetano Veloso chama de excesso de virtude. Alguns procedimentos, eles são que nem um vinho, demora para ficar bom, demora para a solução se apresentar, né? A gente não trabalha com modelos, seria exagero dizer que não, mas não como eu trabalhava quando eu atuava na Procuradoria da Fazenda Nacional, na execução fiscal, ou na Procuradoria do município de São Paulo. As peças, cada caso é realmente um caso.
E daí pode ser que a Paula ela entenda que na localidade onde ela está lotada, a questão central é fomentar cooperativa de catadores de lixo. O Túlio entenda que o principal é desenvolver ali algum mecanismo de, digamos assim, sedentarização da população do sertão nordestino, né, na sua terra, porque essa população que geralmente é aliciada para o trabalho escravo nas lavouras do centro-oeste, sudeste, sul. A Renata vai fomentar turismo em aldeia indígena, e assim vai, né? Essa é a independência funcional. É um princípio ativo para você escolher onde melhor atuar. Então, existe uma discricionariedade racional no Ministério Público, que está por trás dessa independência funcional. Mas, evidentemente, a independência funcional se conflita muito com a unidade. Deixa eu dar um exemplo bastante claro. Existe um programa da CONALES, um projeto nacional da Coordenadoria de Liberdade Sindical, e um dos itens desse programa é no sentido de que o procurador do trabalho atue quando inobservado ali pelo empregador o dever de recolher uma contribuição assistencial validamente pactuada em norma coletiva. CONALES entende que isso é um ato antissindical. Eu, particularmente, entendo que até é cabível essa atuação, mas em face de muitas outras prioridades, e considerando que o sindicato detém meios, né, para ir atrás dessas cobranças, eu acho que não é caso de atuação. Então, a gente tem aqui um exemplo manifesto de conflito entre a minha independência funcional e a unidade ministerial ali representada por esse programa da CONALES. Qual que é a saída para isso? O que vai preponderar? A solução para isso é resolvido através de um órgão chamado Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Essa é a instância revisional. Quando você arquiva um inquérito civil, você precisa notificar as partes e depois remeter em até 3 dias à Câmara de Coordenação e Revisão, que vai apreciar o seu arquivamento. E a partir dessa jurisprudência, digamos assim, né, construída pela CCR, é que vai se harmonizando a independência funcional com a unidade. E daí, caso não homologue esse meu arquivamento, o procedimento vai ser redistribuído a outro procurador, e daí esse procurador tem o dever de dar prosseguimento. Aí ele não vai estar atuando em nome da própria consciência, mas como uma longa-manos da Câmara de Coordenação e Revisão. Então, é assim que se concilia. Alguma dúvida, queridos amigos? Fala, Túlio. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo, pois é, né? A minha dúvida é a seguinte. Sobre a natureza jurídica da norma da CONALES, porque eu sempre entendi que seria algo mais perto de uma orientação, né, para os membros do MPT, e não teria o condão de provocar um conflito dessa natureza, né, de atribuições. Sim, sim, não, é uma orientação, né, e tem só esse poder mesmo talvez de constranger, né, power of embarrassment, poder de criar um embaraço. E daí, mas é um projeto nacional deles, né? E daí eu falei assim, determina, não, ele orienta os procuradores a atuarem nessa questão. Daí o que acontece é que tem um coordenador regional da CONALES, daí esse coordenador, no âmbito desse programa, ele vai atrás desses casos de ofensa a essa arrecadação sindical, no âmbito de um procedimento promocional, que a gente vai estudar oportunamente,
e daí, depois que ele tem essas provas, ele manda distribuir notícias de fato, né? E daí os procuradores vão receber isso e daí vão dar andamento, se curvando a orientação, ou alguns vão arquivar. E daí, em nome da sua independência funcional, e daí manda para a CCR, e assim vai harmonizando, né, independência com unidade. Entendi. Obrigado. Beleza. Bom, vamos para os ramos. Existem os ministérios públicos estaduais e existem 4 ramos do MPU. São 4 e apenas 4. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Território. Em concurso de defensoria pública, às vezes cai pegadinha, porque a defensoria pública do Distrito Federal não está na estrutura da DPU, está na estrutura do Distrito Federal, né? Ao passo que daí tem a defensoria pública de territórios, aí se um dia houver território, daí é no âmbito da DPU. Então, vejam que não existe, eu falei aqui, né, já de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas como órgão do MP, e também não existe Ministério Público Eleitoral como um órgão autônomo. O Ministério Público Eleitoral, ele é, eu diria assim, um ramo dentro do Ministério Público Federal, e ocorre uma mescla. No primeiro grau da Justiça Eleitoral atuam promotores de justiça por delegação do Ministério Público Federal. O chefe do MPF é também o chefe do MPE, que é também o chefe do MPU, é o Procurador-Geral da República. Daí, no segundo grau, atuam procuradores regionais da República e, no terceiro grau, os subprocuradores gerais da República. Então, a gente tem atuado muito em eleição MPT na matéria assédio eleitoral. A cada eleição ganha mais destaque essa atuação. E hoje em dia, né, a gente está com um período de muita polarização, assim, então tem acontecido muito, assim, empregadores fazendo proselitismo, né, político, e a gente entende que o ambiente é inadequado, considerando-se a premência do trabalhador de manter o seu emprego, né? O MPT ele tem uma postura meio radical quanto a assédio religioso, assédio eleitoral. O procurador Manuel Jorge, ele tem um livro, né, vários livros de constitucional, ele entende assim que até questões religiosas bem sutis, elas são indevidas, não cabe nesse ambiente, né? É claro que a gente pode discutir assim, amigo secreto, porque amigo secreto estaria atrelado ao Natal, estaria atrelado a cristianismo, né? Mas esse tipo de discussão ainda não vi. Mas já teve muita ação assim contra empregador que promove culto após o expediente, né? Ao entendimento de que haveria uma limitação na liberdade desse empregado de aderir ou não. E por mais que se diga, não, é aberto a quem quiser, a mesma coisa quanto à eleição, né? Quem vota em quem quiser, mas a gente vai trazer aqui um candidato para falar com vocês, a gente entende que não cabe, é melhor proteger, evitar esse tipo de coisa. Diga, Túlio. Professor, desculpa, pergunta prática. Nesses casos de assédio eleitoral, o MPT, se for instaurar um procedimento em uma futura ACP, o senhor já viu algum caso ou vislumbra uma hipótese em que seria incluído no polo passivo o empregador, isso aí está mais próximo à ação dele, mas também algum candidato? Sim, o Gustavo Gayer, que é um candidato de Goiás, foi condenado. Depois eu vou atrás da sentença. É assim, ó, o grosso do assédio eleitoral, infelizmente, desborda da nossa atribuição. Sim.
E a principal ofensa eleitoral que a gente vê é um inciso de um artigo do Código Eleitoral que diz o seguinte: é proibido ao servidor público se valer de qualquer estrutura pública, de funcionário público, de espaço público, de bem público, para promover candidatura, né? E, infelizmente, isso é o que mais acontece. Eleição é um terror, assim, o chefe da pasta, o prefeito, mobiliza todos os titulares de cargo comissionado para fazerem bandeirada nos semáforos, né? E isso, em tese não, isso é do MP eleitoral. Mas daí, o que a gente faz? A gente instrui o procedimento e já manda prontinho. Porque o processo, vocês acham o processo de trabalho célere, né? E ele é muito rápido. Mas o processo eleitoral, pela lei, ele tem que transitar em julgado em 1 ano. Então, ele é tudo muito rápido, não pode deixar a eleição passar. Então, a gente já emite as notificações com cópia para a imprensa, já produz aquele impacto, e daí depois manda ali para o MPF, se vê que dá para ajuizar na Justiça do Trabalho, ajuiza, né? Porque às vezes tem alguma relação de trabalho envolvida. No caso desse Gustavo Gayer, ele foi... Desculpa, tá? Eu falei assim, mas eu não sei se transitou em julgado. Eu sei que teve 1º e 2º grau. O dele foi envolvendo candidatura particular e o assédio nas empresas, né? A postura dele dentro das empresas. Mas o grosso é essa questão que acontece nos órgãos públicos, né? Esse é o principal em termos de relevância e tal. E a gente tem uma moral danada nessa área, viu? O ministro Alexandre de Moraes, ele sucessivamente reconheceu o trabalho do PT. Foi até uma forma de abrir ponte para conversar com o Supremo, sabe? Como que chama mesmo o velho da Havan? Luciano Hang. Luciano o quê mesmo? Luciano Hang, né? Luciano Hang, né? Sim, teve esse caso. E a gente tem tido eleições que estão sendo decididas no fio do bigode ali, né? Em 1%, 2%. Então é um papel bem relevante. Teve escândalo na Polícia Rodoviária Federal. Mas, por favor, não deixem a imagem dessas instituições serem contaminadas. A PRF é parceira total do NPT, sabe? Então, às vezes acontece esse tipo de desvio, mas não é institucional, é meia dúzia de desvairado ali. Bom, então, prosseguindo aqui, né? São esses os ramos, e existem pelo menos 2 situações em que a gente pode atuar em ramo diverso. Primeiro, falência e recuperação judicial. Não tem uma previsão específica, mas quando preciso habilitar crédito trabalhista em recuperação, eu estou atuando na justiça comum, eu obtenho um cadastro no PJE da Justiça Estadual, acompanho ali a habilitação do crédito da minha ação civil pública, né? Isso pode acontecer. Daí, onde tem previsão expressa é no parágrafo 5º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os ministérios públicos da União, do Distrito Federal, Estado, na defesa dos interesses e direitos de que cuida essa lei. Então, é meio estranho explicar isso, mas é prático, isso é bom de prática, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um caso que estava muito bem instruído sobre utilização abusiva de cargo comissionado. Ainda era naquela época em que, hoje, o STF atropelou essa competência da Justiça de Trabalho, não dá nem para atuar nisso, praticamente, né?
mas antes ainda havia aquela divergência, e daí ficou pronto o inquérito. Eu achei melhor que fosse para a Justiça Comum. Daí eu mandei o inquérito para o, não lembro se procurador da República ou promotor de justiça. Foi lá São José dos Campos, algo assim. E daí ele entrou com a ação juntamente comigo, nesse litisconsórcio, e me dando liberdade para tocar o processo. Não, você investigou isso, você sabe mais disso aí do que eu, toca o barco aí. Então, a gente não pode esquecer que o Código de Defesa do Consumidor, a parte dele, então, coletiva, ela foi concebida por acadêmicos da Escola de Direito Processual da USP, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Rodolfo Camargo Mancuso. Então, é uma excelente obra, mas ela tem uns dispositivos que são muito acadêmicos, são difíceis na prática. Já a Lei 7347 foi concebida por promotor, o anteprojeto, por promotores de justiça do Estado de São Paulo, Edson Milaré, Camargo Ferraz. Então, ela é um diploma muito prático, assim. Mas como? Não, melhor deixa essa previsão aí, vai que um dia seja preciso, né? E daí isso também serve para valorizar, às vezes, a atuação, por exemplo, MP estadual e MP do trabalho juntos na efetivação da aprendizagem, na defesa da infância, né? Daí ambos assinam a ACP para implementar a aprendizagem nesse trabalho, ambas assinam a ACP para aprimorar a erradicação do trabalho infantil, para que escolas implementem contraturno escolar ali na Justiça Comum. Então, é bom para valorizar as instituições. Por acaso alguém ergueu a mão? A Andréia escreveu aqui. Fiquei na dúvida quanto a esse arquivamento. Não, o segundo membro não pode arquivar pela segunda vez. Ele atua como longa-manos da CCR. Agora, se ele for suspeito ou impedido, aí eu acho que não tem essa previsão legal, né? Daí tem que ser redistribuído. Eu queria encorajar vocês ao seguinte. Se não tiver elemento para a CP, ele tem que prosseguir na investigação. Tem vezes que o procurador arquiva e a CCR converte a apreciação do arquivamento em diligência. É quando o feito não está maduro. Daí existe uma zona cinzenta, Andréia, entre, assim, se o procurador que arquivou ele deve prosseguir no feito, porque não houve uma apreciação de mérito, ou se ele deve já redistribuir. Aí tem uma certa dúvida. Muito bem pontuado aí o que você questionou, e eu vou aproveitar aqui para passar uma coisa para vocês, e eu quero que vocês acreditem e levem isso a sério, tá? Existe uma escola hermenêutica chamada Escola Tópico-Retórica, cujo principal expoente é Wilvig. Eu estou com uns brancos na cabeça, não estou lembrando o primeiro nome. Wilvig, acho que se escreve assim. Acho que só de acertar a escrita do nome dele, você já ganha um ponto. Theodor Wilvig. Theodor Wilvig é o pai da escola tópico-retórica. O que defende essa escola tópico-retórica? Quando você estiver diante de um caso muito complexo, é o bastante, é suficiente que você o decida amparado em fundamentos que sejam racionalmente aceitáveis, ainda que não os melhores, sem a pretensão de se criar uma lei universal. Então, vocês vejam, é um método científico de interpretação, é o famoso depende do caso concreto.
Assim, é o suficiente. O negócio é difícil, ninguém aqui é onipresente, somos apenas seres humanos, não somos deuses, né? Então, é o bastante que a gente decida, fundamente bonitinho, sem a pretensão de criar ali uma lei universal. Por exemplo, uma atleta trans deve disputar os Jogos Olímpicos na modalidade feminina ou masculina. É um hard case do caramba. Isso aí vai demorar acho que uns 10 anos para a gente ter ali um posicionamento. Então, por enquanto, é o bastante que você decida. E eu digo isso porque vocês vão chegar na segunda fase e a única coisa previsível na segunda fase é que, pelo menos, uma questão ninguém vai prever. Nenhum cursinho, ninguém. E daí, numa situação dessas, vocês devem estar empoderados, encorajados a pensar assim, olha, eu estudei pra caramba para chegar até aqui. Eu tive aula, eu estudei livro especializado, nível iniciante, intermediário e avançado. Se eu nunca vi nada a respeito disso, é porque ninguém nunca escreveu sobre isso. Ou se escreveu, é parte de algum artigo muito obscuro. Então, eu vou respirar, vou separar o problema em tantas partes quanto for possível, vou começar resolvendo das partes mais simples até as mais difíceis. No final, vou me certificar de que não incorri em nenhuma omissão, vou recorrer ao método jurídico, vou pensar, tem base normativa para isso, tem base doutrinária, tem base jurisprudencial, tem base normativa, tem base constitucional, internacional, legal, infralegal, e vou para dentro. A gente não vai paralisar, a gente vai recorrer a essa escola tópico-retórica. Não precisa nem você fundamentar com essa escola. Talvez fundamente, se não sobrar nada, né? Como ensina, explica Wilvig, etc., mas eu quero que vocês incorporem em si essa escola tópico-retórica. E saibam, assim, que quando vocês chegam na segunda fase, vocês estão na nata. É um momento histórico em que vocês compõem ali, sem dúvida, os 10% maiores juristas do direito do trabalho do Brasil naquele momento. Então, é para ter confiança e improvisar as próprias teorias. E daí, nesse caso, que a Andréa questionou, é isso, vai perguntando, vai se questionando, vamos criando problemas para a gente se habituar com esse tipo de pensamento. E prosseguimos, então, com conflito de atribuições. Conflito de atribuições cai bastante em primeira fase, e vamos torcer para que caia, porque já vai ficar batido as pegadinhas, né, tudo que... E daí o examinador vai parar de questionar isso na primeira fase. Bom, conflito entre membro do mesmo MP estadual. Por exemplo, o promotor de justiça de São Paulo, que atua na área de urbanismo, ele tem um inquérito para verificar ali as condições de construção de moradia popular no local. E daí passa a ter um conflito negativo ou positivo com o promotor de justiça que atua na área do meio ambiente, por exemplo. Então, negativo, um empurra o procedimento para o outro. Positivo, ambos disputam o caso, né? Daí, quem resolve isso? O Procurador-Geral de Justiça, com base no critério da hierarquia. Funciona assim, pelo menos no MPT é assim que suscita, né? Um colega entende que não é competente, não tem atribuição, manda para o outro. Daí o outro entende que a atribuição é do primeiro, ele tem 10 dias para mandar para o primeiro. O primeiro tem 10 dias para suscitar e mandar os autos para cima, para ser decidido. Não sei se essa
lógica também ocorre no MPE, né? Então, o que suscita é o primeiro que declinou, né? Ou o primeiro que assumiu, no caso, o conflito positivo. Daí, um conflito entre membro do MPU e membro de outro ramo do MPU. Por exemplo, o procurador do trabalho ali está investigando o caso Shell BASF, contaminação da planta da Shell, depois comprada pela BASF, depois pela Raízen, em Paulínia, né? E daí o procurador da República acha que não, que aquilo é um caso do MPF, porque contaminou lençol freático, atingiu ali outros estados, né? E seria, portanto, uma questão de meio ambiente em geral e de competência federal. Daí também, pelo critério da hierarquia, quem vai julgar vai ser o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, conforme Lei Complementar 75 de 93. Agora vem a primeira pegadinha, né? Se for um conflito entre um membro do MPU e um membro do mesmo ramo do MPU, por exemplo, um procurador da República contra outro procurador da República, ou então procurador do trabalho, vamos lá, na minha região eu verifiquei um grave acidente de trânsito rodoviário fatal em razão de trabalhador de uma grande empresa que estava há 22 horas dirigindo, fazendo pausa com o seu ajudante em movimento. Ele dormiu e ocorreu o acidente. Eu trabalho em Anápolis, né? Então isso aconteceu na estrada que liga Goiânia a Anápolis. E daí, no entanto, a sede dessa empresa fica em Curitiba. Abraço a todos os paranaenses. Daí, eu entendo assim que, embora a Lei 7347 fale que a competência é do local do dano, esse tipo de situação é sui generis, porque é uma empresa plurilocal, né? Então, eu mando para a Procuradoria de Curitiba. O procurador de Curitiba entende que não, é o local do dano. Em lugar nenhum está escrito que a competência é definida pelo local da sede. Nenhuma norma de ação civil pública prevê isso, e ele devolve para mim. Daí eu mantenho o meu posicionamento e suscito o conflito. Daí eu devo mandar não para o Procurador-Geral do Trabalho, mas sim para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Então, não se aplica a lógica do critério da hierarquia, quando for dentro do mesmo ramo. Só vai para o Procurador-Geral do Trabalho em grau de recurso. Então, aqui é a pegadinha. Quem aprecia é a Câmara de Coordenação e Revisão. Nesse caso, especificamente, a jurisprudência da Câmara de Coordenação e Revisão é essa, de que a atribuição é do procurador do local da sede da empresa, quando se tratar de empresa de transporte de carga, empresa de logística, né? Agora, se for entre dois procuradores da República, daí quem julga é a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, e o Procurador-Geral da República apenas em grau de recurso. Se o conflito for entre promotor do Distrito Federal, quem julga é a Câmara de Coordenação do MPDFT, e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal em grau de recurso. Então, vejam que nos MPs estaduais não existe, né, Câmara de Coordenação e Revisão. Ali é meio que o Conselho Superior do Ministério Público Estadual, que é o órgão que faz, às vezes, né? Bom, e daí se for um conflito entre membro do MPU e membro do Ministério Público Estadual? Daí, por exemplo, uma questão entre procurador do trabalho, eu recebo uma questão que fala assim, ó, o
os trabalhadores do município de Anápolis, os intérpretes de Libra, eles estão sufocados em razão das péssimas condições de trabalho. Porque sabe o que acontece com o intérprete de Libra, meus irmãos? Eles são contratados por escolas municipais, por força de lei, para atender pessoas surdas, né? Só que eles não atuam como intérprete apenas. Eles acabam tendo que alfabetizar também o aluno da rede pública em Libra. E isso é pesado, é pesado. Pouca gente tem essa dimensão, mas isso aqui, ó, eu não sei fazer os movimentos e tal, isso aqui é líquido sinovial sendo gasto, na altura aqui, acima do peito. Então, tem muita tendinite, muita epicondilite, né? E esse acúmulo de serviço é uma das causas diretas. Além da pessoa não ser talhada para isso, ela não estudou didática, né? Então, tem que ter 2 cargos, tem que ter o programa de alfabetização em Libra e o intérprete, e não colocar tudo numa coisa só. Daí, então, eu recebo isso, falando disso, falando também que existe abuso da jornada, existe salário sem reajuste, tudo isso leva para o adoecimento mental. E professores estão saindo de licença, e daí isso só aumenta ainda mais o problema. Vejam só que denso esse problema real, né? Daí, vamos dizer que o promotor de justiça de Anápolis mande para mim. Eu mando para ele de volta, falando, não, isso não é nosso. Daí ele vai suscitar o conflito perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso foi uma decisão aí do STF, né? Mas só para deixar claro, nesse caso eu estou atuando, tá? O MPT, vocês sabem, irmãos, competência é poder. Desculpa dizer assim, mas a nossa ingenuidade tem que ter um limite. A gente tem que ir de coração puro, habermasiano, técnico, mas a gente tem que saber a hora que a gente está sendo passado para trás, e daí ser neomarxista, entender a luta entre classes que está rolando. Não estou doutrinando ninguém aqui, estou falando que às vezes você tem que abrir os olhos, né? Porque se a gente não defender competência, vão passar o carro, né? Então, isso vale para uma prova do MPT. Você jamais vai declinar a competência ali. Você vai falar o seguinte: o STF decidiu que matéria de meio ambiente do trabalho desborda do quanto decidido na ADI 3395, e adoecimento mental é meio ambiente do trabalho, ainda que por causa relacionada a aspectos do Estatuto do Servidor Público anapolino, né, como jornada, reajuste, e vai atuar, até porque eu não sei, assim, o MP estadual, eles devem gostar da nossa competência, porque eles lidam com direito penal, e o direito penal ele é jungido ao princípio da indeclinabilidade da ação penal. Ele não pode arquivar um inquérito criminal, né? Então, eu acho que ele tem que dar tanto foco nisso que deve adorar poder mandar coisa para o MP do trabalho. Não é entre os MPs que está ocorrendo essa disputa, é entre o Poder Judiciário, e não é nem, diria, a Justiça do Trabalho, é mais o povo lá que fica insatisfeito com a eficiência do provimento trabalhista, né? E quer tirar da Justiça do Trabalho, quer ridicularizar, vamos mandar para uma justiça que demore mais. Acho que é isso. O povo lá, a gente se dá super bem, MP estadual, MP federal, MPT. Eu falei de conflito apenas hipotético, nunca tive conflito, ter que mandar para o CNMP. Mas é isso. E também, entre membros de MP de estados diferentes,
daí quem julga é o Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando que por muito tempo predominou que cabia ao STF julgar esse conflito de atribuição, porque em última instância, em última análise, seria um conflito entre uma unidade e outra da federação. Depois, por um breve momento, a partir de um voto do Barroso, passou-se a entender que seria o Procurador-Geral da República que dirimiria esse conflito, e daí depois pacificou, não, porque daí seria desequilibrado, né, porque ele é chefe do MPF, do MPU ao mesmo tempo, daí passou para o CNMP. A coisa mais desequilibrada que eu acho que existe é aquela competência do STJ para julgar conflito de competência entre tribunal e juiz vinculado a tribunal diverso, né? É lógico que vai dar sempre a favor da justiça comum. Bom, então está aqui, né, na Lei Complementar 75 de 93, são atribuições do PGR, como chefe do MPU, dirimir conflito de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do MPU. Por outro lado, são atribuições do PGR como chefe do MPF, decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre órgãos do MPF. E compete à Câmara de Coordenação e Revisão decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do MPF. É a mesma coisa no MPT. Vamos agora para as garantias e vedações. Vai ter uma aula que eu vou abordar essa questão de competência legislativa, competência iniciativa. Se é do presidente da República, se é do procurador, se é exclusiva, né? Mas aqui, por hora, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observados quanto aos seus membros, né? A nossa lei complementar foi do PGR. Eles apresentaram, né, um anteprojeto, tal, assim como o MP estadual apresentou a da Lei da Ação Civil Pública, mas quem formalmente levou ali para o Congresso, acho que foi Itamar Franco. Seguintes garantias: vitalicidade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por interesse público, mediante decisão do órgão competente, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. E irredutibilidade de subsídio, que é uma irredutibilidade meramente nominal, não é real, não acompanha a inflação, né? Aqui eu nunca vi, mas sempre que eu estudo eu penso em pegadinhas, né? Nunca vi isso ser cobrado. Mas saibam que na carreira MP da União, aliás, MP estadual, existem membros com vitalicidade e membros com estabilidade. Porque na ordem jurídica anterior não tinha vitaliciamento para MP estadual, né? E daí pode ser que alguém tenha optado pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, né? O membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Então, eu não lembro se MPU também era assim, mas MPE tinha gente que era... Então, pode ser que tenha gente no MPU, aliás, no Ministério Público Brasileiro, que seja estável e não vitalício. A diferença é que a estabilidade, você pode perder o cargo por um processo administrativo disciplinar, pelo voto de 2/3 ali dos membros, né, do respectivo conselho. Já na vitalicidade,
além dessa deliberação dos membros do Conselho Superior do MPT, pelo voto de 2/3, também é necessário, depois disso, ajuizar uma ação judicial de perda de cargo. Acho que é o Procurador-Geral da República que ajuiza essa ação de perda de cargo. Então, funciona assim, você passa no MPT, daí você vai ter 2 anos de estágio probatório, acompanhado pelo Corregedor-Geral do MPT, e deve participar do curso de ingresso e vitaliciamento. Ao cabo de 2 anos, o Corregedor-Geral emite um relatório opinando pelo vitaliciamento ou não. E daí o Conselho Superior do MPT vai deliberar pelo voto da maioria absoluta. Então, ainda não é vitalício, ainda não se exige quórum de 2/3. Por maioria absoluta, o Conselho Superior do MPT decide pela vitaliciedade ou pela exoneração. E daí aqui não precisa ainda de ação de perda de cargo. A perda de cargo, né, é algo que também eu nunca vi ser cobrado em primeira fase, mas para a gente saciar a curiosidade, né? Então, depende de um processo administrativo. Esse processo administrativo ele é conduzido por 3 procuradores que sejam do mesmo nível ou superior ao do procurador processado. Daí depois a comissão processante conclui com um relatório e submete a uma decisão pelo Conselho Nacional, aliás, Conselho Superior do MPT. Errei aqui no slide, é CSMPT, que daí decide por 2/3 autorizar o ajuizamento da ação de perda de cargo. E as hipóteses são essas aqui: lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional, improbidade administrativa, condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de dever com a administração, quando a pena for igual ou superior a 2 anos, incontinência pública e escandalosa que, por sua habitualidade, comprometa gravemente a dignidade da instituição, abandono de cargo, revelação de assunto de caráter sigiloso, comprometendo a dignidade das funções ou a justiça, aceitação ilegal de cargo ou função pública, e daí reincidência no descumprimento do dever legal anteriormente punido com suspensão das funções. Isso aí funciona assim, né? Aquilo que são condutas inadequadas e não constam daqui, como, por exemplo, perder prazo, isso aí é passível de, por exemplo, de censura. Daí, se isso é reiterado, aquilo que é passível de censura e é reiterado, torna-se passível de advertência, né? Aquilo que é reiterado torna-se passível de suspensão, depois eu preciso rever essa matéria, de 0 a 30 dias, não lembro. Aquilo que é reiterado como passível dessa suspensão pode gerar uma suspensão maior. E daí aquilo que é reiterado é o que menciona aqui, né? A reincidência no descumprimento de dever legal anteriormente punido com suspensão das funções. Então, vamos prosseguir aqui. Outras vedações. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Daí eu trouxe aqui para a gente se lembrar, né? Membro do MP não pode oferecer lance em leilão judicial em relação a bens e direitos objeto de alienação na localidade. Então, não é no juízo, na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Então, pode ser qualquer juízo, não pode tomar proveito de leilão. Uma vez, eu estava numa força-tarefa, num frigorífico, distante pra caramba, né? E lá pelas tantas, você começa a ficar com fome. André pergunta se o leilão da Caixa pode, eu não sei. Desenvolva. Assim, ó, eu já falei isso para vocês, né?
vocês não devem se impressionar com o conhecimento que eu tenho desses temas, porque o universo temático do MPT é muito concentrado. Então, é muito simples, assim, quando você trabalha o tempo todo, né? Essas coisas que eu conheço, elas são posse, né? A facilidade de apresentar algumas coisas. Então, se eu falar assim, eu não sei, é porque, olha, eu estudei e realmente nunca vi nada escrito a esse respeito. Então, você tem aí uma página em branco para escrever. Eu lembro que uma vez a gente chama na advocacia de picar, construir uma tese nova, né? E a gente constrói direto, às vezes ninguém nunca escreveu sobre ato de improbidade administrativa por dirigente sindical, por exemplo, né? Na época que a contribuição tinha natureza tributária. A gente tem que picar, às vezes. Não tenho ideia desse leilão da Caixa, mas me parece que é um leilão inocente, né? Não sei. Uma vez eu estava, então, numa força-tarefa, num frigorífico, e daí o pessoal ali ofereceu almoço para a gente. E era um cheiro absurdo de bom, assim, né? Tudo fresquinho e tal. E daí eu falei assim para os meus colegas, olha, gente, eu acho que a gente não vai comer aqui, certo? Mas vamos embora, depois a gente volta, porque está impossível trabalhar com esse cheiro vindo da cozinha. Eles tinham convidado a gente para almoçar, né? Daí esses colegas eram mais experientes, dois gênios, o Sandro Sardá e o Weiler Ives Natali, dois gênios. O Sandro fez faculdade de saúde pública só para aprender a atuar em ergonomia. O Weiler, gênio. Daí eles falaram assim, eles são mais velhos do que eu na carreira, e eu estava começando. Não, Fábio, vamos almoçar. Eles convidaram, vamos almoçar. Daí a gente almoçou ali, né? Terminou o almoço. O Sandro falou assim, estava delicioso, voltaremos sempre. Daí eles ficaram preocupados. E esses dois nomes, eles são o pesadelo dos frigoríficos. A Andréa está mencionando que viu uma operação no navio que o pessoal almoçou. Mas navio é complicado, né? No campo, no mato. A gente leva barra de cereal, essas coisas, né? Mas nesse dia ali, eu achei que foi uma saída digna ali dos meus colegas. E deram as caras ali, falando, não, a gente não tem nada a esconder, não compromete nossa imparcialidade. E não é recebimento de nada aqui, né? Honorário, percentagem, custa, Deus me livre. Exercer advocacia. Se caiu uma questão assim, é proibido a qualquer membro do MP exercer advocacia. Falso. Lembra que a gente falou, né? A DCT, artigo 29, parágrafo 3º. Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do MP admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Antes da Constituição entrar em vigor, os membros do MPU podiam advogar, do MP estadual, não. O MP estadual já estava ali, começando a tradição de procurador do Estado, então era só MP. MPU era advogado da União também, podia advogar. Então, Maris, manda um abraço para o doutor Sandro. Nossa, gente boa demais, gênio. Poderá optar pelo regime anterior, né? Então, alguns optaram pela advocacia, e isso vem permitido pela Resolução 8 de 2006 do CNMP, desde que não advogue contra a União, né? Tem ali os requisitos. Mas temos procuradores que podem advogar no MPT, no MPU. No MP estadual, não.
No MP DFT pode, no MP militar pode. Se foi, mas tinha que ser já membro que advogava antes, e não membro que não tinha OAB, por exemplo, quando a Constituição entrou em vigor, aí não pode. É proibido participar de sociedade comercial na forma da lei. E daí a lei fala, é vedado ao membro do MPU exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Então, vamos dizer que alguns aqui sintam a vocação da docência, né? Depois que passou, tomou posse. E hoje a gente vive num mundo incrível, que você pode eliminar intermediários, né? Há um tempo atrás, para essa aula chegar até vocês, seria preciso o satélite. Há mais tempo atrás, seria preciso ter um imóvel enorme para todo mundo estar ali no presencial, né? Hoje não. Então, começou a proliferar muito curso. E daí, qual que é a condição para isso, né? Existe primeiro essa condição formal. Eu só posso ser cotista, eu não posso tomar parte da administração. Daí a minha mãe que administra. Então vocês precisam... Eu acho que não precisa nem assim ser sócio de um administrador. Acho que basta contratar um administrador. Não sei, isso aí nunca se manifestaram, tal, nunca houve manifestação. Então, esse é o requisito formal, mas tem um requisito material que é evidente, é você não colocar nada na frente do MP. O MP é a minha primeira atividade. A docência se limita a 40 horas semanais, eu tomo bastante cuidado com isso, por isso que curso de fim de semana eu pego uma semana no sábado, a outra no domingo, né? Mas, geralmente eu dou 4 horas semanais de aula. Esse é o requisito material, não colocar nada acima do Ministério Público. Daí a gente tem aqui uma pegadinha que já ficou, de certa forma, batida, né? É proibido exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Na magistratura é proibido exercer qualquer outra função, salvo uma de magistério. Confesso que eu não conheço o motivo de ser mais benéfico esse estatuto do MP em relação à magistratura. Acho que por causa da melhor articulação ali na época do Sepúlveda Pertence, do Aristide Junqueira, é bem mais benéfico isso do que se tivesse assim proibido qualquer outra função. Então, o procurador do trabalho pode ter uma banda, pode atuar no teatro, o que só pode ser uma função é pública. Daí a gente tem aqui a proibição de exercer atividade político-partidária. Até a emenda 4504 havia essa expressão, né? Exercer atividade político-partidária, salvo as exceções previstas em lei. E daí isso foi suprimido. E daí criou-se o debate, então não pode mais exercer atividade político-partidária. Antes podia, se você se afastasse do cargo, o cargo ficava suspenso, né? Se descompatibilizasse, daí você podia concorrer. E hoje existe um certo consenso que isso aí foi muito ruim para a carreira, essa emenda 4504, ao suprimir e tornar vedada o exercício de atividade político-partidária. De todas as classes sociais, somente 2 não têm capacidade eleitoral passiva, né? Os juízes e os membros do MP. E também aqueles que têm o direito suspenso e tal, mas... E daí a gente vê, desde então, um enfraquecimento em termos de carreira, né? Enquanto que as outras carreiras assim estão voando. A AGU, Defensoria Pública, né? Delegado. Então, é uma coisa que a ANPT quer reverter.
todo modo, o tema 172 ficou assim pelo STF. Membro do MP que já ocupava cargo eletivo à época da emenda 4504 possui direito de concorrer à reeleição. E, na verdade, o CNMP ele entende que estão proibidos de exercer atividade político-partidária os membros do MP que ingressaram na carreira após a emenda 4504, né? E isso está em debate na ADI 5985. Olha, Andréia, o Enan é uma tristeza, viu, para nós. Assim. O Enan ele promove o etarismo, não etarismo, mas, poxa, quem tem mais disponibilidade agora, assim, né, para ficar esse tempo todo, né, de certa forma, com a vida suspensa, né, esperando o concurso, não tenho palavras assim para me referir ao Enan. E, de novo, assim, é muito humilhante o edital dele para quem é da área trabalhista, sabe? Mas tô bolando um material aí que daí depois eu te aviso, tá? Para você passar por essa aí. Então, são essas as vedações, né? Receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, salvadas as exceções previstas em lei. Daí tem uma resolução ali do CNMP, eu nunca li, que fala sobre pequenos presentes, assim, né, tipo panetone, fala sobre esse tipo de coisa, cesta de Natal. A gente manda distribuir entre todos, né? E aplica-se ao membro do MP o disposto no artigo 95, a quarentena. Nossa, Andréia, que fique consignado, o melhor suco para mim que existe é o suco de açaí. Não tem nada melhor. Se vem para mim com suco de açaí, torta de morango, é difícil de recusar, mas eu mando distribuir ali, entre todos. Então, também se aplica a quarentena ao membro do Ministério Público, né? Ele não pode exercer advocacia perante o juiz ou o tribunal do qual se afastou antes de 3 anos. E a gente vai terminar por aqui, mas eu vou falar uma coisa antes, né? Para vocês já irem pensando nisso. Num determinado concurso, 22º, fizeram uma pergunta assim para o candidato no exame oral, né? Qual que é o órgão mais representativo do MPT, na sua opinião? A resposta que a Procuradora-Geral do Trabalho, doutora Sandra Lia Simon, minha amiga, vamos em estádio junto, era assim, né? Olha, Excelência, o órgão com maior representatividade externa é a Procuradora-Geral da República. É ela que representa a instituição. Agora, o órgão de maior representatividade interna é o Colégio de Procuradores do Trabalho, que é o órgão que mais materializa a democracia interna. É o órgão que reúne todos os procuradores da ativa, né? Mas eu brinco assim para tentar passar para vocês uma visão panorâmica, né? Que um candidato com espírito de porco, ele poderia responder assim: olha, Excelência, para mim, nesse momento, o órgão mais importante, mais representativo é a comissão do concurso. Depois, se Deus quiser, eu vou passar, eu diria que passa a ser o Conselho Superior do MPT, que é quem homologa o concurso. Depois, e autoriza a posse. Depois, passa a ser o Procurador-Geral do Trabalho, a senhora Procuradora-Geral do Trabalho, que é quem dá a posse.
Daí, durante 2 anos, vou ter que ficar bem atento à corregedoria. Então, a corregedoria que vai ser o órgão de maior representatividade para mim. Uma vez vitalício, eu vou me sentir realmente com os 2 pés dentro da carreira. Daí eu vou falar que é o colégio, mas até lá, melhor respeitar esses órgãos aí. E não vou nem falar que é a Câmara de Coordenação e Revisão, que é quem homologa arquivamento, porque senão vão pensar que eu vou tomar posse para sair arquivando o procedimento, né? Mas então a gente tem aqui uma visão. O PGT, ele é o Poder Executivo, ele executa. O Conselho Superior do MPT é o Poder Legislativo e Judiciário. Ele edita normas e ele delibera. O corregedor é como se fosse o policial do NPT. Ele fiscaliza, ele acompanha. A Câmara de Coordenação e Revisão, eu diria que é uma mescla. Na verdade, a minha melhor definição que eu acho é assim, é um órgão que auxilia os procuradores do trabalho no exercício das suas atividades finalísticas. Então, a CCR responde consulta, a CCR julga conflito de atribuição, homologa arquivamento. Eu diria isso, é um órgão que faz a harmonização entre o princípio da unidade, da independência funcional, tem esse viés bastante acadêmico, é o órgão professoral do Ministério Público do Trabalho. E o Colégio de Procuradores, não existe um prédio, né? O colégio está aqui, onde tiver um procurador do trabalho, está o Colégio de Procuradores. E a função do colégio, basicamente, é fazer listas sêxtupla para o 5º constitucional do tribunal, que daí o tribunal transforma em tríplice para o presidente da República nomear. Lista sêxtupla para TST, lista sêxtupla para TRT, daí também a lista tríplice de Procurador-Geral do Trabalho para o Procurador-Geral da República nomear um. E, finalmente, eleger 4 membros para o Conselho Superior do MPT. O Conselho Superior tem 10 membros, o Procurador-Geral do Trabalho e o vice-PGT são membros nato, daí são 4 eleitos pelo Colégio de Procuradores e 4 eleitos pelos próprios subprocuradores gerais do trabalho entre seus pares, né? Então, é isso. E daí a gente já teve esse primeiro contato. Na próxima aula vai ficar muito simples, né? Falar o que cada um faz. Tá bom, meus amigos? Espero que tenham gostado aí. Obrigado aí pelo esforço. Uma excelente semana a todos e todas. Boa noite, Túlio, Grazi, Elaine Mafessoni, Marcelo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Marcelo, você é parente do Fabrício ou não? Gislaine, Oscar, Mariana, Paula, Andréia, Mari e Glória. Vou perguntar depois ali no privado para o Marcelo. Boa noite, meus amigos.